crianças, como vocês estão? Gostaram de confeccionar o coisário? Realmente, temos muitos tesouros para guardarmos, não é mesmo? Aqui nesse coisário, nós guardamos o emotion, dos dados da emoção, a pinha, da história dos porcos espinhos, e as pulseiras da Era Uma Vez. E a história da Dona Baratinha? Curtiram? Bem, vocês sabiam que as baratas existem há mais de 300 milhões de anos e já somam cerca de 5.000 espécies no mundo? O corpo das baratas pode variar de alguns milímetros até quase 10 centímetros. E se vocês querem saber mais curiosidades sobre o mundo das baratas, continue aí. Não troquem de canal, que começará mais um capítulo da radionovela Baratinha Apaixonada. Prezados ouvintes, a Rádio Bichodário orgulhosamente apresenta mais um episódio da radionovela A Baratinha Apaixonada. No capítulo anterior, Baratinha Apaixonada descobriu um tesouro em sua casa e foi em busca da sua alma gêmea. Conheceu vários pretendentes e se casou. Mas Dom Raton interessou-se em saber mais sobre a família da Baratinha e, na busca de mais informações, ele assistiu um vídeo da professora Baratoalda, uma expert na vida das baratas. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, teremos importantes curiosidades sobre a família das baratas. Enquanto eu vou conversando com vocês e mostrando algumas curiosidades, o nosso microscópio estará filmando essas baratas. E eu sou a professora Baratoalda. E durante minhas pesquisas e estudos, conheci o professor doutor Sandro Santos, da UFSM. E foi com ele que eu aprendi muitos fatos incríveis da história e vida das baratas, que vou trazer para vocês. Se você é curioso, está no lugar certo. Preste muita atenção, pois serão fatos reveladores. Primeiramente, segundo os especialistas, as baratas são tão antigas quanto os dinossauros. Registros afirmam que o fóssil mais antigo de barata é de 200 milhões de anos. Segundo, uma única barata é capaz de gerar mais de 800 novas baratinhas. Terceiro, este pequeno inseto pode transmitir cerca de 32 doenças via bactérias, 17 por fungos e 2 por vírus. Entre as doenças mais comuns estão cólera, peste, febre tifoide, herpes, poliomielite e conjuntivite. Quarto, a antena da barata é seu grande diferencial. É por ela que a barata sente gostos, cheiros e toques. Quinto, o poder de regeneração do corpo da barata é incrível. Ela pode sobreviver por vários dias sem a cabeça. E se perder uma das patas, ela consegue se regenerar em poucos dias. Sexto, baratas conseguem correr tanto, mas tanto, que se tivessem o tamanho de um ser humano, seriam capazes de atingir a velocidade de 320 km por hora em poucos instantes. Sétimo, os únicos lugares com probabilidade zero de encontrarmos baratas são no Polo Norte e Sul, devido ao frio excessivo. Baratas gostam mesmo de calor. Oitavo, as baratas vivem em média 5
e 6 meses. Nono, poucos animais conseguem sobreviver tanto sem água quanto a barata, que vive por meses sem beber um golinho de água. 10º, baratas não dormem durante o dia, elas apenas se recolhem. Dica: se você costuma encontrar baratas andando pela casa durante o dia, é sinal de que o local está infestado delas. 11º, a barata é considerada a faxineira do planeta, pois alimenta-se de restos de animais e faz reciclagem de matéria em decomposição. Diante de tudo isso, é muito importante eu destacar que, embora as baratas sejam importantes para a natureza, por serem capazes de transmitir várias doenças, o ideal é que elas fiquem longe de nossas casas. A melhor maneira de conseguirmos isso é mantendo a nossa casa sempre limpa e dando o destino correto ao lixo, que pode atrair as baratas. Nossa, que incríveis descobertas! Fiquei surpreso em aprender tanto. Realmente, as baratas são de extrema importância para o meio ambiente. São as faxineiras do planeta. Porém, lembrando a importância de mantê-las longe das nossas casas. E por falar em planeta, o que acham de aprender uma forma de contribuir com a preservação do nosso meio ambiente por meio de uma experiência? Vamos construir uma mini composteira e um minhocário? As profs Kert e Cris, com a participação da prof. Jerusa, irão nos ensinar como fazer. É com vocês, profs. Crianças, como vocês estão? Hoje temos uma proposta bem interessante para vocês. A construção de uma mini composteira. Nós já aprendemos que as baratas são as faxineiras do planeta e têm um papel importante na decomposição dos resíduos orgânicos. Então, nós vamos chamar a Jerusa, uma pesquisadora que vai ensinar para a gente hoje como fazer uma composteira. Olá, crianças! Meu nome é Jerusa Steffen, eu sou pesquisadora do Centro de Pesquisa em Florestas aqui em Santa Maria e hoje vou mostrar para vocês como construir composteiras domésticas utilizando diferentes materiais recicláveis. Então, como vocês podem ver, aqui na bancada nós temos diferentes modelos de composteiras domésticas. Algumas delas, então, construídas com potinhos de sorvete, com vasos de flores, com baldes, bombonas de água de 20 litros e também nós podemos utilizar tanto garrafas PET quanto essas garrafas aqui de 5 litros, né, garrafas de água. Então, para nós construirmos uma composteira vertical utilizando garrafas de água, nós vamos precisar de 3 garrafas iguais a essa. Então, em 2 delas, nós iremos retirar o fundo. Então, tiramos mais ou menos 1/3, né, da porção inferior da garrafa. Então, elas vão ser os compartimentos onde nós colocaremos, de forma empilhada, os resíduos orgânicos. Então, que a gente vai transformar todos aqueles resíduos que nós geramos lá na nossa cozinha. Cascas de frutas, cascas de legumes, verduras, pó de café, até mesmo o filtro do café nós podemos utilizar, resíduos de erva mate, o chazinho, até mesmo o sachê do chá, tudo que é orgânico, inclusive os guardanapos de papel que a gente utiliza na cozinha, tudo isso nós podemos utilizar como alimento para as minhocas e elas vão transformar juntamente com os micro-organismos esses resíduos orgânicos que nós geramos lá nas nossas casas, então vão transformar isso tudo em um adubo orgânico de excelente qualidade, que nós podemos utilizar tanto nas nossas hortas ou até mesmo em vasos de flores, né, para as nossas plantas. Então, as 2 garrafas nós cortaremos desta forma e a terceira garrafa nós vamos cortar mais ou menos na metade. Então, essa parte aqui de baixo vai ser o compartimento que vai recolher
o chorume, que é aquele líquido escuro que tem um cheiro bem forte, que ele é gerado a partir do processo natural de decomposição desses resíduos. Então esse chorume ele tem que ser drenado, né? Não pode ficar juntamente com as minhocas, porque as minhocas elas respiram pela pele. Então se ficar muito úmido elas vão fugir ou vão morrer, né? Então é necessário que a gente tenha um compartimento para recolher esses resíduos, né? Para que o nosso processo de compostagem ocorra de forma correta. Então esse aqui é o primeiro compartimento. Então aqui nós colocaremos os resíduos e quando esse aqui ficar cheio, nós vamos partir para o segundo compartimento. E em cima dele nós colocaremos uma tampa, né? Que essa tampa ela é muito importante porque ela tem a função de evitar que outros organismos cheguem até os resíduos, né? Que os resíduos vão gerar um odor, né? Enquanto eles estão sendo decompostos, um cheirinho agradável para muitos insetos. Então, para evitar que eles entrem aqui na nossa composteira, a gente vai precisar desta tampa, né? Então, nessa tampa aqui de cima, pessoal, nós faremos uns orifícios bem pequenininhos, que é justamente para evitar que moscas atinjam o resíduo e depositem seus ovos e que esses ovos vão se transformar em larvas. Então, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente vai fazer uns orifícios bem pequenininhos. E nos compartimentos onde a gente vai acrescentar os resíduos orgânicos, a gente vai fazer uns orifícios maiores, pode ser feito com o auxílio de uma furadeira, né? E também uns orifícios menores em toda a circunferência aqui da garrafa. Então justamente esses orifícios têm a função de possibilitar o escorrimento do chorume, né? Para que o processo ocorra de forma natural e sem a presença, né, dos líquidos que são gerados naturalmente pelo processo de decomposição dos resíduos. Então, depois de nós construirmos a nossa composteira doméstica, chega o momento de introduzir os resíduos orgânicos. Então, inicialmente, nós vamos encher o primeiro compartimento e depois que esse estiver cheio, nós partiremos para o próximo. Então, o que nós podemos colocar aqui? Então, muitos acham que é necessário inserir solo, né? E na verdade nós não precisamos colocar solo aqui dentro, somente resíduos orgânicos. Então nós podemos utilizar as cascas de banana, então sempre lembrando que a minhoca ela precisa se alimentar do resíduo que nós vamos colocar aqui, então é importante a gente reduzir o tamanho desses resíduos para facilitar o processo de transformação. Então a gente vai pegando os resíduos e colocando ali. Até mesmo folhas secas do nosso quintal nós podemos inserir na parte do fundo dessa composteira que vai auxiliar no processo de drenagem. Então tudo aquilo que é orgânico lá da nossa cozinha podemos ir colocando, ó, cascas de laranja, que também é uma dúvida, né, que as pessoas têm se podem colocar casca de bergamota, casca de limão. Então tudo isso, pessoal, pode ser utilizado. Desde que a gente não ofereça somente cascas de limão, né, a gente pode utilizar isso tudo misturado, né, nos resíduos que nós vamos adicionando. Cascas de ovos também são transformados, né, pelo processo de vermicompostagem e são muito úteis para as minhocas, né, o cálcio que tem na casca do ovo, então a gente também coloca. Só antes de adicionar, lembrar de quebrar, né, para facilitar o processo de transformação pelas minhocas. Mas é muito bom, inclusive, que a gente adicione as cascas de ovos aqui no processo de vermicompostagem. Os filtros, né, de café com o pó de café também são colocados. E da mesma forma que com os demais, a gente simplesmente reduz o tamanho, né, para facilitar o processo de decomposição. Erva mate, os saquinhos de chá, tudo isso, né, a gente adiciona aqui. E não é necessário molhar, né, porque o processo natural de decomposição vai liberar a água que está contida dentro dos resíduos e vai molhar, né, esse material. Então não é necessário irrigar. Só que é importante lembrar que não é, depois que a gente encher, né, com resíduos orgânicos, a gente ainda não vai colocar as minhocas. A gente vai aguardar de 1 a 2 semanas para que os micro-organismos, que são os fungos e as bactérias benéficas que vão atuar nesse processo de decomposição, que elas vão começar a amolecer esses resíduos, né, e daí sim vai ser o momento da gente adicionar as minhocas. Então, no caso aqui, né, da banana, também a gente vai reduzindo, né, o tamanho dos resíduos e vai montando esse processo aqui para antes de colocar essas matrizes.
E após um período de 45 a 60 dias depois que nós inocularmos as minhocas, esses resíduos orgânicos aqui, eles vão adquirir essa forma de pó de café, né? Então, que é o momento que a gente vê que o resíduo está pronto para ser utilizado como fertilizante orgânico para as plantas. Então, pode ser adicionado tanto nas hortas quanto nos vasos de flores, e ele vai ter esse cheirinho agradável de terra, né? E é o momento que a gente não consegue mais identificar o que foi, qual tipo de resíduo que deu origem a esse verme composto. Então esse é o momento, né, de retirar as minhocas, né, do resíduo, né, e iniciar novamente o processo, né, de vermicompostagem. No caso de resíduos maiores, pessoal, sempre lembrem de reduzir o tamanho, mas tudo que a gente produzir, né, nas nossas casas, a gente pode adicionar aqui. Outro detalhe bem importante, pessoal, é que quando nós utilizarmos embalagens translúcidas, que são essas que possibilitam a passagem da luz, é necessário que a gente cubra durante o processo, né, com algum material que vai impedir a entrada de luz. Porque como as minhocas fogem da luminosidade, se nós não fecharmos aqui, elas só vão trabalhar nas bordas da composteira no período da noite, quando não tiver a luz. Então, para que o processo ocorra de forma mais homogênea, é muito importante que a gente cubra, né? Então, a gente pode utilizar papéis de presente, papel alumínio, né? O que vocês tiverem, até mesmo caixinhas de leite, para forrar essas composteiras quando nós utilizarmos algum material, né, que não seja opaco, né, como esses outros exemplos que estão aqui na bancada. Outra questão muito importante é sobre a espécie de minhoca que nós vamos utilizar. Muitos pensam que é possível a gente ir lá numa horta, né, no jardim e coletar as minhocas nativas e adicionar aqui nas composteiras. Na verdade, pessoal, isso não é indicado, porque as minhocas que nós utilizamos para a transformação de resíduos orgânicos, elas se alimentam exclusivamente de resíduos orgânicos, e essas que estão no solo, elas se alimentam de terra. Então, se nós utilizarmos essas minhocas naturais da terra e colocarmos aqui, elas vão fugir, né, ou vão morrer, porque elas não são acostumadas a se alimentar desse tipo de material. Então, é importante que a gente utilize uma das 4 espécies que são mais indicadas para esse processo. No caso aqui, no centro de pesquisa, nós utilizamos a espécie Eisenia andreae, que é uma das californianas, né, que tem 2 espécies, que é a Eisenia andreae e a Eisenia foetida. Daqui nós utilizamos essas minhocas que têm a coloração avermelhada e que elas transformam muito rapidamente os resíduos, né, num excelente vermicomposto, que é o fertilizante orgânico. É isso aí, galerinha! Que rico momento de aprendizagem, muitas contribuições até mesmo para as nossas famílias, com o descarte do lixo produzido na nossa cozinha. Mas não se esqueça, converse com um adulto e troque conhecimento sobre o que você aprendeu no nosso encontro de hoje. Você pode, inclusive, convidar sua família para fazer em casa uma mini composteira e registrar suas contribuições em relação ao que aprendeu. Pode fazer vídeos, fotos, recados e compartilhar com a sua professora e escola. Lembre-se, faça sua parte na sustentabilidade, contribuindo com o nosso planeta. Nos encontramos no próximo capítulo desta eletrizante história. Não perca e até mais!